Um bom dia para todos, amém? Bem-vindos à casa do Senhor. É uma alegria estar na casa dele, amém? Uma alegria estar na sua presença e ter a oportunidade de ouvir a sua palavra, amém? Que possamos aproveitar essa oportunidade que nos é dada, amém? Vocês estão animados? Glória a Deus, um dia lindo de sol, para a glória do Senhor. O nome da palavra de hoje, ela é grande, tá? Vai estar menorzinha no YouTube. Reconciliados com uma mente transformada para expressar Cristo plenamente. Mas se você for olhar depois no YouTube para assistir, vai estar reconciliados com uma mente transformada, amém? Reconciliados com uma mente transformada. É sobre isso que nós vamos ministrar no dia de hoje, amém? Então abra sua Bíblia em Romanos 12. É um texto conhecido e você pode falar, né? O que a pastora vai tirar desse texto que a gente já ouviu muitas vezes, mas não permita que o seu coração se feche, amém? A palavra de Deus se renova todos os dias, amém? O conhecer da palavra é uma progressão diária, amém? A revelação do Senhor, ela é diária e a palavra do Senhor nunca fica velha, amém? E nunca perde o seu valor. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual é a vontade de Deus, que é bom, agradável e perfeito. Amém? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Amém? Senhor, obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pela sua palavra. Obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor. Que possamos, Senhor, tomar a sua palavra como uma verdade absoluta em nossos corações, meu Pai, para que sejamos transformados mediante a vida que há na tua palavra, Senhor. A tua palavra é vida, a tua palavra é eficaz e ela vem para esquadrinhar, Senhor, a nossa alma e o nosso espírito, Senhor, para que o Senhor possa fazer condizente a tua vontade. Então nos colocamos diante de ti, Senhor, para que a tua vontade seja feita, Senhor, para que a tua vida habite em nós, Senhor, para que sejamos transformados mediante a tua palavra, Senhor. Então toma a nossa mente, toma o nosso coração, Senhor, para que possamos, assim conforme diz a tua palavra, que sejamos transformados na nossa mente, para que possamos saber, entender, compreender qual é a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Nós, desde a virada de maio, né, a entrada do novo ciclo em junho, nós estamos falando sobre expressar a Cristo plenamente, amém? Até que possamos expressar de forma plena aquele que enche todas as coisas. Então nós estamos caminhando em cima dessa palavra, né, desde a virada de maio, na primícias de junho, e assim tem sido. Então nós aprendemos até o dia de hoje, né, que a razão da igreja é ser a extensão de Cristo na terra. O motivo que nós estamos aqui é porque nós estamos aqui para ser a extensão de Cristo sobre a terra, para que todos possam conhecê-lo, vê-lo, para que todos possam viver a sua realidade, até que tudo seja cheio dele, amém? Cumprindo-se assim o propósito eterno do Pai. Então é para isso que nós estamos aqui, né? E como nós já estamos aprendendo, né, ao longo desses domingos, ao longo do culto de primícias, que é necessário expressá-lo sem comprometer a qualidade da vida de Cristo que habita dentro de nós, amém? Nós como igreja temos que aprender a expressá-lo sem comprometer essa vida que nos foi dada. E
essa vida não pode ser expressa em parte, essa vida precisa ser expressa em toda a sua plenitude, amém? Essa vida precisa ser expressa na sua totalidade, na completude daquilo que ela é. E para que isso aconteça, nós temos que entender, né, como foi ministrado domingo passado, que o evangelho não é um assunto para amadores, amém? O evangelho não é um assunto para pessoas despreparadas. O evangelho necessita de homens e mulheres disciplinados, homens e mulheres obedientes ao querer do Pai, amém? O evangelho necessita de uma igreja que se posicione a favor desse evangelho, a favor da vontade de Deus, né? É necessário que sejamos ministros competentes. O que é ministros competentes? A palavra ministro significa servo, amém? Então precisamos ser servos de Cristo, mas não qualquer tipo de servo, mas servos competentes, responsáveis, né? Como o pastor Bruno ministrou domingo passado, profissionais. Por quê? Porque nós fomos chamados para expressar a Cristo, para que essa qualidade que há na vida de Cristo, a sua perfeição, a sua plenitude, não venha se perder, amém? Por quê? Porque pessoas desqualificadas, pessoas despreparadas, comprometem a qualidade do que foram chamados para expressar. Pessoas despreparadas, elas comprometem a qualidade da vida que elas portam e que elas foram chamadas para expressar. Pessoas desqualificadas, elas desqualificam a mensagem que portam. Pessoas que não são preparadas, elas vão desqualificar a mensagem que há dentro delas. Elas não conseguem preservar a qualidade da vida que porta. Então nós precisamos de pessoas comprometidas, né, em reunir tudo debaixo do governo de Cristo, promovendo o aumento de Cristo em toda a terra, para que Ele seja tudo em todas as coisas, amém? Então esse é o resumo de 3 cultos. Para vocês entenderem, para a gente chegar até agora, né, até o dia de hoje. E por que nós precisamos de tanta responsabilidade? Por que nós precisamos ser ministros competentes? Porque fomos chamados para expressar algo eterno. Nós fomos chamados para expressar algo celestial. Aquilo que nós fomos chamados para expressar não é dessa terra, não é carnal, não é corruptível, não é qualquer coisa, é o próprio Cristo. E porque, como filhos de Deus, que fomos chamados então para expressar algo eterno, algo celestial, que é o próprio Cristo, como filhos de Deus, nós temos que crer que tudo que nós fazemos nele, que tudo que nós fazemos por ele e que tudo que nós fazemos com Cristo pode ser eternizado. Tudo que fazemos debaixo da vontade de Deus é eternizado, amém? Então, eu me nego a acreditar, e eu espero que vocês também não acreditem, que como filhos de Deus, vocês foram chamados para esquentar um banco de uma igreja. Que como filhos de Deus, Deus morreu naquela cruz, se tornou filho dele, para que você venha, né, esquentar um banco de uma igreja. Mas sim que como filhos de Deus, em cada lugar que nós estamos, nós podemos ser agentes de transformação que levam à verdade de Deus. É nisso que nós temos que crer, que nós somos agentes transformadores, que vão levar a verdade de Deus aos 4 cantos dessa terra, amém? E esse chamado, ele vem se sobrepor a um sistema obscuro, a um sistema perverso que nós estamos, que é o sistema desse mundo, amém? Por isso que tem que ter responsabilidade, por isso que nós temos que ter, né, temor em Cristo para fazer as coisas da maneira e da vontade, né, do Senhor. Por quê? Porque o que eu quero hoje, o que eu quero com essa mensagem de hoje é te levar a refletir, amém? Eu quero que vocês saiam daqui reflexivos e, obviamente, transformados pela palavra, mas que vocês possam refletir, né, no seu chamado, no seu papel, na sua responsabilidade. Porque não importa o lugar que nós estamos, se a nossa mente for governada pela palavra de Deus, a expressão de Cristo não será comprometida.
Não importa onde você esteja, não importa onde você mora, não importa para onde o Senhor te envie. Se a nossa mente for governada pela palavra de Deus, a expressão de Cristo nunca será comprometida. E os lugares que nós estivermos serão afetados pela vida que Deus nos deu. É nessa verdade que nós temos que caminhar. Porque é impossível um filho de Deus chegue em algum lugar e algo não seja mudado, amém? É impossível um filho de Deus chegar em algum lugar e esse lugar não ser afetado de alguma forma. Nós, como os filhos de Deus, aonde nós colocarmos nossos pés, aonde chegarmos, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, seja na faculdade, seja ali na esquina, algo tem que mudar, porque a presença de Deus chegou, amém? Porque ali está um filho de Deus, amém? E aí nós chegamos aqui em Romanos 12. Romanos 12 vai dizer para a gente não se conformar com esse século. Não vos conformeis com esse século. Pode deixar ele. Não vos conformeis com esse século. Por quê? Porque para expressar a Cristo em sua plenitude, sem comprometer a sua qualidade, sem comprometer o seu aumento, sem comprometer o seu governo, é necessário estarmos reconciliados com uma mente transformada. Não tem como expressar a Cristo sem uma mente transformada, sem nós estarmos reconciliados com a transformação da nossa mente. Por quê? Porque a verdade é, cada pessoa é aquilo que ela pensa e não aquilo que ela diz. Você é aquilo que você pensa e não aquilo que você diz. E a operação principal do espírito dessa época, do espírito desse século, do espírito dessa era, que Paulo vai falar para que a gente não venha se conformar, ela vem sobre nossa mente. O espírito que atua nesse século, e a palavra espírito, eu quero que você não imagine na sua cabeça, né, aquele homem que a gente vê em filme chifrudo, com rabo, né, cor vermelha, ou aquela assombração que vai te perturbar à noite, né, quando você está dormindo. Mas o espírito desse século, dessa era, ele significa aquilo que dirige o pensamento e o comportamento de uma geração. O espírito que atua nessa época é um espírito que vai atuar no pensamento e no comportamento dessa geração. Vai atuar no pensamento e no comportamento desse mundo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Isso precisa ficar muito claro, amém? Que há um espírito que atua sobre esse século, que Paulo vai falar para que a gente não venha se conformar, que a gente não venha tomar essa forma. Ele vai falar assim, não tomem a forma do espírito do século em que vocês vivem, não se amoldem ao comportamento e ao pensamento do espírito que governa, que dirige esse mundo. É isso que Paulo está falando quando ele diz, não vos conformeis com esse século. Ele está dizendo, não venha se amoldar, não tome a forma dos pensamentos e do comportamento desse século. Por quê? Porque se a nossa mente é transformada, os lugares aonde Deus nos colocar também serão transformados. Se temos uma mente transformada em tudo aquilo que é Cristo, os lugares que onde Deus nos colocar também serão afetados por essa transformação. E tem muita gente que debate na igreja sobre a igreja ter uma cultura, se ela tem uma cultura própria, se a igreja tem que se misturar com a cultura desse mundo para alcançar as pessoas, né? Tem pessoas que digam que a igreja por muito tempo viveu isolada do mundo, porque ela se disse que ela era santa, 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 arrebatada, e ela não podia se misturar com ninguém. Tem outros que vão dizer que a igreja precisa se adaptar a tudo aquilo que o mundo propõe, porque a igreja tem que acompanhar o avanço do mundo e as modificações do mundo. Mas na verdade o que Deus propôs é uma igreja transformada em tudo aquilo que Cristo é. O que Deus propôs não é nada que se amolde a esse século e nem que venha nos separar desse lugar, porque na verdade nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, amém?
Mas o que Deus propôs é uma igreja transformada em tudo aquilo que Cristo é, para transformar os lugares que Deus vai enviar, para transformar a vida das pessoas que Ele colocar diante de nós, diante da sua igreja, amém? Por quê? Porque Cristo é a própria cultura. Cristo não precisa de culturas, Cristo não precisa se adaptar a culturas, Cristo é a própria cultura. Por quê? Porque Cristo é o centro de tudo, amém? E em Cristo está a suficiência de todas as coisas. Nós não precisamos nos amoldar a nada desse tempo, a nada desse século, a nenhuma moda, nenhuma cultura, porque o nosso Cristo é a nossa própria cultura, amém? O Cristo é o centro da nossa vida e Ele é suficiente em todos e em todas as coisas. E é por isso a necessidade de o expressar, de expressar a Cristo plenamente. Por quê? Porque nós precisamos, como igreja, encher tudo dele. Nós precisamos encher tudo de Cristo. O sistema celestial, né, que vem dirigir também pensamentos e comportamentos de uma geração, precisa tomar todo o sistema terrenal. O sistema celestial, ele tem que se sobrepor, ele tem que tomar conta, ele precisa preencher tudo e todas as coisas, porque a nossa vida precisa ser uma vida que esteja com um pensamento e com um comportamento mediante a nossa vida celestial, amém? Porque a palavra vai dizer que aqueles que estão em Cristo agora são celestiais, porque aquilo que é carne, o que é espírito é espírito. O primeiro homem era carnal, mas o último Adão, que é Cristo, é celestial. Mas para isso, precisamos de uma igreja totalmente reconciliada na mente. Para viver essa realidade do sistema celestial, né, encher todas as coisas, nós precisamos de uma igreja totalmente reconciliada, transformada na sua mente, conforme a mente de Cristo. Por quê, pastora? Já que cada pessoa é aquilo que ela pensa. Se cada pessoa é aquilo que ela pensa, ela precisa da sua mente transformada. Ela precisa da sua mente reconciliada com a mente de Cristo. Porque nós somos aquilo que pensamos. E eu vou dar um exemplo. Quantos de vocês já encontraram alguém na rua? Ou chegou em algum lugar de surpresa, ou bateu até na porta da sua casa sem você esperar uma visita. E aí a visita chega na sua casa, ou você encontra ela num lugar que você estava, né, distraído ou querendo descansar. Aí você encontra aquela pessoa e você fala assim: nossa, que bom te ver aqui, nossa, que bom te encontrar. Mas na sua cabeça, por dentro, você tá assim: ai, caraca, quem mandou esse cara estar aqui essa hora? Tu tá rindo, né? Caraca, eu só queria descansar 1 minuto. Não acredito que esse cara também tá aqui. Ou você pensa assim: pô, podia ter avisado antes de vir visitar, né? Tô ocupado, cheio de tarefa. Mas você tá olhando pra cara da pessoa e falando: nossa, que bom te encontrar, né? Que saudade, que bom te ver de novo. Então eu te pergunto, quem é você? Você é a pessoa que está sorrindo para a pessoa que encontrou e dizendo que bom te ver? Ou você é a pessoa que está pensando: poxa, queria só descansar, o que esse cara está fazendo aqui? Por que não avisou antes? Você é o que está falando ou você é o que está pensando? Você é o que está falando: ah, Deus te abençoe, que bom te ver? Ou você é aquele que está pensando: nossa, ele poderia ter encontrado outra hora para vir visitar? Você é aquilo que você pensa. Provérbios 23, versículo 7 vai dizer: porque como imagina o seu pensar, assim você é. Assim como imagina o seu pensar, ou como imagina a sua alma, ou como imagina a sua mente, porque pensamento, mente e alma é a mesma coisa, amém? Como imagina o seu pensar, assim você é. E a sua alma, a sua mente te diz: come e bebe no natural, amém? Mas o seu pensar, o seu coração está longe. Não está contigo.
O que significa isso? É o exemplo que eu dei. O seu pensar vai fazer a sua boca falar: ah, que bom te ver. Mas o seu coração está longe daquilo que a sua boca está falando, porque o seu coração está pensando em outra coisa. E a palavra vai dizer que assim como imagina o seu pensar, assim você é. Podemos no culto levantar as nossas mãos, né, dar glória a Deus, falar: Jesus, eu te amo. Você está aqui adorando, rendendo adoração, né? A gente fala alguma coisa e fala: ai, glória a Deus, aleluia. Mas por dentro você está assim: nossa, que horas vai acabar esse culto? A pastora fala pra caramba, eu quero almoçar. Você pode estar glorificando com a sua boca, mas está olhando para o relógio para saber que horas o culto acaba, porque você está com fome. E quem você é? O que levanta a sua mão, o que glorifica ou o que você está pensando? Na verdade, você é aquilo que você está pensando. Porque, como é o seu pensar, assim você é. Se você pudesse, ou se um diretor famoso de cinema, sei lá, Steven Spielberg, pudesse ler os seus pensamentos, ele faria um filme mais mentiroso, distante da realidade do que Velozes e Furiosos, Missão Impossível e 007 juntos. Você podia juntar esses 3 filmes, que se ele pudesse ler a sua mente, ia estar tão distante da realidade quanto esses filmes. Quantas vezes você já não comprometeu seus relacionamentos, né? Ou suas amizades, ou seu relacionamento dentro de casa, porque a sua imaginação te levou a pensar em coisas que não eram verdades. E aí, vou dar um exemplo, né? Às vezes o marido está trabalhando, está fora de casa, e aí ele não te responde no zap, ou a esposa não responde, você fica: cadê ele? Onde ele está? Que não pode me falar, não pode me responder. Aí tu já pensa: ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, ele está fazendo aquilo outro. A sua mente mirabolante começa a achar. Ou se você é dramática, você pensa: morreu. Ai, morreu. Ai, no meio de ponte, Rio de Janeiro, perigoso. Ai, ele morreu. Já ligou pra funerária, já ligou pra polícia, já ligou pra todos os hospitais. E o homem só estava trabalhando. Porque assim como é a sua mente, assim como você imagina, assim você é. Porque vamos levar além, né? O nosso significado. Olha para a pessoa que está do seu lado, tenta olhar para ela, olha para a cara dela. Isso, vai olhando para a cara dela, tô olhando para tu, sabe? Se você pudesse ler os pensamentos dela nesse momento, os pensamentos dela glorificariam a Deus? Se você pudesse ler, eu não sei para quem você olhou, né? Porque eu tô sem óculos. Glória a Deus. Né? Foi estranho, né? Se você pudesse ler os pensamentos dele agora, dessa pessoa que está do seu lado agora, os pensamentos dessa pessoa glorificariam a Deus? Porque a maioria das pessoas vem para o culto e fica com uma cara de espiritual. Tô entendendo, pastor, é isso aí. Faz uma cara de espiritual e fala: amém, pastor, é isso aí que você falou, tá certo. Mas se eu pudesse expor o seu pensamento agora em um telão, será que o seu pensamento estaria glorificando a Deus? Será que se tivesse um telão aqui e eu pudesse revelar os seus pensamentos em um telão, ia condizer com o amém e com glória que você dá no culto? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque nós somos aquilo que nós pensamos. Se o que pensamos não glorifica ao Senhor, se o que pensamos não é a verdade de Cristo, se o que pensamos é distorcido da sua realidade, se o que pensamos é engano, se o que pensamos faz parte de uma mente não transformada, eu não conheço a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se aquilo que eu penso faz parte de uma mente que ainda não foi reconciliada com a transformação da mente, aquilo que eu vou expressar de Cristo vai ficar comprometido.
A exata expressão de Cristo vai ficar comprometido. Por quê? Porque você é aquilo que você pensa. E eu quero que a gente venha refletir. A gente riu, brincou, né? Viu? A pastora é alegrada, viu? Ninguém pode falar que não. Para que você possa de fato refletir se aquilo que você tem pensado glorifica a Deus. Se você realmente tem vivido e expressado aquilo que está no seu pensamento. Porque aquilo que está no seu pensamento é aquilo que você é. Nós temos que refletir se o que está na sua mente, se o que está no seu coração glorifica a Deus. Jeremias 17, versículo 10 vai dizer: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. O Senhor está sempre esquadrinhando o nosso coração e o nosso pensamento. Por quê? Porque aquilo que está no nosso interior, aquilo que está no nosso pensamento, aquilo que está no nosso coração é a verdade sobre nós. E você investe o seu tempo, você investe os seus dias, você vem ao culto, né? Você vai à célula, ao discipulado, ao evangelismo, vai para a resenha, né? Está com os seus amigos, está com o povo da igreja. Mas de que você tem alimentado os seus pensamentos? De que você tem alimentado, em que você tem investido os seus dias em pensar? Porque me digas o que você pensas e eu vou dizer quem você é. Não somos aquilo que contamos, não somos aquilo que falamos, nós não somos aquilo que nós cantamos em um culto, não somos aquilo que fazemos, nós somos o resultado daquilo que pensamos. Cada pessoa atua conforme aquilo que pensa. Cada pessoa, uma hora ou outra, vai atuar conforme aquilo que pensa. E o pensamento que dirige a sua vida, o pensamento que dita a sua vida, que vai dirigir o seu comportamento, vai dirigir aquilo que te governa. Vai dizer aquilo que te governa. O que pensamos governa as nossas ações. O que pensamos nos faz reagir como nós reagimos mediante algumas circunstâncias. Tudo que nós vemos em nossa vida que não está conforme a vontade de Deus, tudo que nós vemos na nossa vida e às vezes está meio nublado, meio opaco, às vezes as coisas ficam meio embaçadas na nossa vida, é o resultado de uma mente que ainda não foi transformada. Por isso que é necessário a transformação da mente, a reconciliação com essa transformação. Entenda, mudança de comportamento não é transformação de mente. Mudança de comportamento não é transformação de mente. Por isso que parece que às vezes as pessoas mudaram e depois elas voltam a se comportar como se não tivesse mudado. Por quê? Porque na verdade elas se adaptaram, elas adaptaram ao comportamento, mas a mente nunca mudou. A mente nunca foi transformada e as suas condutas são governadas por aquilo que ela pensa. Então uma hora essa capa, essa maquiagem de bom comportamento cai por terra. Por quê? Porque na verdade a sua mente nunca foi transformada. Não é porque você mudou de roupa que o seu interior mudou. Não é porque você muda de roupagem, não é porque você se converte que o seu interior mudou. Você pode mudar de roupa, você pode mudar de carro, você pode mudar de casa, você pode mudar a sua cara, botar botox, botar peeling, fazer tudo. Você pode até mudar de igreja, mas tem algo que sem transformação você não pode mudar, que é a sua mente. Sem transformação em Cristo, a sua mente não muda. Sem a transformação em Cristo, a paixão não muda. Sem você ser verdadeiramente transformados, você não pode mudar de paixão. Sem você ser verdadeiramente transformados, você não consegue largar as paixões desse mundo, as paixões da sua carne, para que você venha viver as paixões de Cristo.
A paixão está influenciando aquilo que nós pensamos. Aquilo que você é apaixonado influencia aquilo que você pensa. Se você ainda está apaixonado pelos prazeres desse mundo, pelos prazeres da carne, é porque é isso que o seu pensamento é influenciado. Então entenda, nada disso vai garantir o compromisso com a expressão. Nada, a sua mudança de roupa, a sua mudança de carro, a sua mudança de casa, a sua mudança de igreja, nada disso vai garantir o seu compromisso com a expressão de Cristo. O que garante o seu compromisso com a expressão de Cristo é a transformação do seu interior. É a transformação da sua mente, porque uma mente transformada é apaixonada por Cristo. Uma mente transformada é apaixonada pela visão. Uma mente transformada é apaixonada pelo propósito. Às vezes, nós contamos como filhos de Deus, às vezes nós falamos como filhos de Deus, às vezes nós louvamos como filhos de Deus, dizemos frases e palavras como se fôssemos filhos de Deus, mas na verdade é que mudar de comportamento sem mudar de mente é como mudar de roupa, mas sem deixar o velho homem. Não adianta mudar de roupa se você não deixa a velha natureza. E o Evangelho não veio mudar o nosso comportamento em primeiro lugar. O Evangelho veio em primeiro lugar para mudar a nossa mente. Porque se a sua mente não é transformada, aquilo que você pensa vai governar a sua vida. Então o Evangelho ele vem para de fato causar um impacto, uma mudança, uma transformação na sua mente. Porque uma mente transformada tem por consequência uma conduta transformada. Uma mente transformada tem por consequência um comportamento transformado. Uma mente transformada tem por consequência uma vida transformada. Então o Evangelho ele vem em primeiro lugar mudar a sua mente. Se a sua mente ainda não é transformada conforme a mente de Cristo, você só trocou de roupa, mas o velho homem continua aí. Porque o seu pensamento dirige as suas ações. A origem de tudo que é distorcido em nossa vida não está naquilo que está à nossa volta. Aquilo que é distorcido na nossa vida não é por conta dos ambientes que nós estamos, mas por aquilo que eu penso, por aquilo que eu imagino. Porque assim como eu imagino, assim eu sou. Porque se fosse o ambiente que corrompesse o homem, Jesus não estava aí. Porque Jesus andou em um meio poluído, ele andou no meio de pecadores, ele andou no meio de fariseus. A Bíblia não tinha sido escrita, porque se o contexto determinasse quem nós somos, ninguém seria transformado. Se o contexto determinasse quem nós somos, ninguém mudaria de vida. Se a sua família, se os seus filhos, se seu trabalho determinasse quem você é, você nunca seria transformado em Cristo. Então você não pode culpar o contexto, você não pode culpar o que está ao seu redor. A única culpa de você não ter sido transformado ainda é porque você ainda não se colocou nesse movimento de transformação. Você ainda não abandonou o velho homem, você ainda não desejou pelo Espírito transformar a sua mente conforme a mente de Cristo, porque você ainda está apegado às coisas desse mundo. Uma pessoa avança ou retrocede no propósito de Deus de acordo com aquilo que ela pensa. Então o seu avanço ou o seu retrocesso dentro do propósito está de acordo com aquilo que você pensa. Não tem a ver com pessoas, não tem a ver com quem está do seu lado, não tem a ver se tem alguém te apoiando ou não, tem a ver com aquilo que você pensa. E a exortação de Paulo, porque aqui em Romanos 12, Paulo está exortando a igreja, amém? Ele não está fazendo, dando uma mensagem, de, olha só, se você quiser, meu amado, não se conforma. Ele está exortando a igreja, ele está alertando a igreja.
E essa exortação é: não tome a forma de pensar desse mundo. Não tome a forma de pensar. Não tome a maneira de se comportar consequentemente desse século, desse tempo, desse mundo que você vive. Não tome essa forma. Porque se o seu pensamento for conforme esse mundo, as suas ações serão como esse mundo. Somos todo o tempo bombardeados com o pensar desse mundo. Somos o tempo todo, é jogado o tempo todo na nossa cara, a proposta desse mundo para sermos governados por esse mundo, em aceitar o mundo, em aceitar as suas mudanças morais, a todo tempo, seja na televisão, no rádio, na internet, aonde você for, nós somos bombardeados com as paixões temporais, com as paixões carnais, com relacionamentos descartáveis, uma mudança moral que romantiza o divórcio, que romantiza um casamento aberto. O tempo todo, essas mudanças morais vão querendo nos governar, para que você ache que está tudo bem, que está tudo normal, que faz parte do avanço da sociedade. Uma liberdade que te mata, mas te ilude, que te faz viver. Mas isso é uma realidade que não vai se sustentar por muito tempo. Por quê, pastora? Porque uma igreja vai se levantar para se sobrepor a tudo aquilo que é desse mundo. Vai se levantar uma igreja reconciliada na transformação da vossa mente, para que possa se opor a tudo aquilo que é terreno, a tudo aquilo que é carnal, a todo o sistema de pensar e de se comportar desse mundo, porque Cristo será tudo em todas as coisas. É um espírito que atua nesse século, que tem fomentado a mente das pessoas, que hoje elas querem, fazer algo, amanhã elas não querem mais. É um espírito que vai dizer para as pessoas que tudo bem, hoje ela pode gostar disso, amanhã ela pode não gostar mais. E esse espírito está dentro da igreja, porque tem pessoas que vivem dessa forma. Hoje eu quero me comprometer com as coisas de Deus, amanhã já não quero mais. Esse é o espírito que atua no mundo. E muitos desses pensamentos governam a nossa vida. Hoje quero, hoje não quero. Hoje eu gosto, hoje eu não gosto. Hoje estou afim, hoje não estou afim. Amanhã eu não estou afim. São pensamentos que governam a nossa vida e, consequentemente, vai governar as suas ações. Porque o engano desse mundo não está só no mundo. O engano desse mundo está dentro da igreja. Nós já falamos isso inúmeras vezes, vamos voltar a falar disso outras vezes. Algo que Paulo vai alertar em todas as suas cartas, principalmente no seu fim, com Timóteo, com Tito, para que o engano não tome conta e não venha tragar a igreja, porque o engano está dentro da igreja, e o engano vai plantar em nós que tudo é relativo, nada é absoluto, tudo é relativo. Que tudo é conforme aquilo que você sente, tudo é conforme aquilo que você crê, Se você crê que isso é verdade, então é verdade. Se você não crê, tudo bem. Mas deixa eu te falar uma coisa: a verdade de Deus é única, a verdade de Deus é absoluta, e nada, nem ninguém pode mudar isso. Não existe relativismo. A verdade de Deus é única, é verdadeira, é absoluta, e nada, nem ninguém vai mudar a verdade de Deus. A verdade de Deus vai continuar sendo verdade. A igreja livre, a igreja perseguida, a igreja no século I, a igreja no século 45, a verdade de Deus vai continuar sendo absoluta. E o nosso desafio é deixar de pensar como esse século. O desafio não só do mundo, mas da igreja é descontaminar dos pensamentos do mundo, deixar de pensar como esse século, como essa geração pensa, deixar de pensar como o homem caído, porque esse pensamento secular, esse pensamento caído está dentro de nós por conta de Adão.
A maior dificuldade do homem é largar esse pensamento, largar essa vida, largar a mentalidade do homem caído e deixar-se transformar na mentalidade de Cristo. Então nós temos que nos desafiar a renovar a nossa mente em tudo aquilo que Deus quer. É um desafio e nós precisamos nos desafiar em transformar a nossa mente, em renovar a nossa mente, em reconciliar na transformação da nossa mente em tudo aquilo que Deus quer, porque não estamos nessa terra para outra coisa a não ser para colaborar com o plano e com o desenho de Deus. E para você colaborar com esse propósito, você tem que ter uma mentalidade transformada. Você tem que ter uma mente transformada. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. A vida passa muito rápido, amém? E você pode ficar vivendo de novas em novas oportunidades, amém? Deus pode dar uma oportunidade a cada dia, amém? Até Jesus voltar, uma nova oportunidade pode ser dada a cada dia, amém, igreja? Por quê? Porque Deus é infinito, né? Ele é eterno. Deus tem infinitas oportunidades para nós, amém? Mas nós não temos muito tempo. Deus pode te dar infinitas oportunidades, mas nós não temos muito tempo para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque Deus é eterno. Deus tem infinitas oportunidades, mas o seu tempo nessa terra é limitado. Então, é bonito, é romântico, é poético, né? Viver de novas em novas oportunidades. Mas tem uma hora que você precisa agarrar a oportunidade e viver aquilo que você foi chamado para fazer. E parar de ficar vivendo de novas. E Deus tem infinitas oportunidades, sim, mas quanto tempo? Quanto tempo vai passar? Quanto tempo você acha que tem nessa terra para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer? E eu quero declarar que em nome de Jesus hoje vai ser a sua última nova oportunidade. A sua última nova oportunidade para se transformar, para transformar a sua mente, para que você seja a expressão de tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Que você possa tomar a palavra de hoje e você colocar isso na sua mente e você colocar isso, né, no seu pensar, no seu coração, para que a palavra do Senhor venha te transformar verdadeiramente. Que não seja apenas uma aparente mudança de comportamento, porque uma mente verdadeiramente transformada transforma todo o resto. Que você decida na sua mente ser conforme o Espírito de Deus quer. Que você decida que sua mente seja conforme o Espírito de Deus deseja. Que você olhe para dentro de você e verdadeiramente você decida viver conforme Cristo é. E como você vê uma mente transformada? Como você vê que a sua mente já foi renovada, né? Como você vê que a sua mente foi reconciliada de acordo com a mente de Deus? Como nós temos uma mente reconciliada? Não permitindo na nossa cabeça pensamentos sobre nós que Deus não tem a nosso respeito. Você não pode permitir na sua cabeça pensamentos sobre você que Deus não tenha na cabeça dele. Você não pode permitir, nós não podemos permitir na nossa cabeça pensamentos que Deus não tem na cabeça dele. Por quê? Porque Isaías 55, versículo 8 e 9 vai dizer: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não permita pensar nada ao além ou fora daquilo que Deus pensa a seu respeito. Porque os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. E entre o meu pensamento e o pensamento de Deus, fique com o pensamento do Senhor.
Porque os caminhos dele são melhores, são maiores. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. Queira saber o que Deus pensa, porque a nossa vida não se definiu no dia que nascemos. A nossa vida se definiu antes da fundação do mundo. A minha vida, a sua vida não foi definida quando nós nascemos da barriga da nossa mãe. A nossa vida foi definida em Deus antes da fundação do mundo. É o que vai falar Romanos 8:29. Que o que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Efésios 1, versículo 4 vai dizer: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, sem defeito perante ele. A nossa vida não começou quando nós nascemos, a nossa vida começou antes da fundação do mundo. A nossa vida foi definida em Deus antes da fundação do mundo. Então, queira pensar em algo, pense naquilo que Deus pensa a respeito de você, a respeito da sua igreja, a respeito do chamado, a respeito do propósito. Nada na nossa vida é ou foi um acidente. Tudo foi parte de um plano divino, porque Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu nele, nos gerou nele antes da fundação do mundo. E uma mente transformada, ela vive de esperança. Uma mente transformada, ela vive de esperança. O que significa ter uma mente com esperança? É ter projetos, é ter projeção, é ter definições de futuro, é ter definições do seu propósito em Deus, é saber quem você é e para onde você vai, porque aquele que te chamou te predestinou. Cristo é a nossa esperança de glória. Viver na esperança é saber que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminá-la. E a igreja que tem uma mente renovada, ela vive de esperança. Por quê? Porque a igreja é a única esperança do mundo conhecer a Deus. A única chance do mundo conhecer a Deus é através da sua igreja. Por isso ela foi gerada. Por isso que nós temos que viver com esperança. Porque a esperança que está em nós vai alimentar os desesperançados que estão nesse mundo. Uma mente renovada o impossível lhe parece possível. Uma mente renovada, o que é impossível lhe parece possível. O que Deus te chamou, que te escolheu, é o mesmo Deus que te sustenta. O mesmo Deus que te chamou, o mesmo Deus que te escolheu, o mesmo Deus que te chamou antes da fundação do mundo, é o mesmo Deus que te sustenta. Quando a nossa mente se renova naquilo que Deus quer, não há sonho grande, não há projeto louco que Deus não venha respaldar. Mas a garantia é que o impossível nasça de Deus e não dos nossos desejos. A garantia para que Deus venha respaldar os nossos sonhos, os projetos loucos que Deus coloca no nosso coração a garantia tem que ser que o impossível surja dele, o impossível venha dele, o impossível tenha nascido de Deus e não dos nossos desejos. Vocês estão entendendo? Diga amém. Uma mente transformada vive em paz e não de especulações. Como assim, pastor? Uma mente renovada, uma mente transformada não vive de especulações. Ela não vive do que eu acho, do que eu penso, do que eu sinto. Ela não vive daquilo que ela acha que está vendo, daquilo que ela acha que estão falando. Ela não vive baseada naquilo que o outro fala. Ela está baseada e firme na certeza daquilo que Deus fala e daquilo que Deus pensa. Ela é governada por aquilo que Deus fala. Uma mente transformada vive em paz. Por quê? Porque ela vive debaixo do propósito. Porque paz, todo mundo pede paz, né? Paz não é ideia que tudo está bem e tudo está tranquilo. Isso não é paz. Paz é tudo que está ordenado de acordo com o propósito de Deus.
Quando nós temos paz, é porque nós temos a certeza que tudo vai andar conforme o propósito de Deus. O mundo pode cair, querido, mas nós seguimos conforme o propósito de Deus. E temos paz para seguir dessa forma, porque paz não é ausência de tribulação, paz não é ausência de problema, paz é a certeza que tudo está ordenado conforme o propósito de Deus. Uma mente renovada, uma mente reconciliada, se alegra em qualquer circunstância. Ela está sempre alegre, independente da circunstância. Se ela está bem, se ela está mal, se o dia é bom, se o dia é mau, ela está sempre alegre. Porque, como diz 2 Coríntios 12, versículo 9, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, independente da circunstância que nós somos acometidos, a graça do Senhor nos basta. E nós temos a certeza que na minha fraqueza, na minha dor, no meu problema, o meu Deus vai se gloriar. Porque a palavra vai dizer que na nossa fraqueza, o poder de Cristo se gloria. Que na nossa fraqueza, o poder de Cristo, Ele se aperfeiçoa em nós, Ele permanece em nós. Vai dizer que na nossa fraqueza, o poder de Deus repousa sobre nós. Quer dizer o quê? Que na nossa fraqueza, o poder de Deus ainda permanece em nós. Porque Deus usa às vezes a nossa fraqueza, as nossas debilidades, ou às vezes a nossa circunstância como ferramenta de graça para demonstrar o seu poder. E é por isso que em qualquer circunstância, uma mente renovada está sempre alegre, porque tudo corre conforme o propósito de Deus. Uma mente renovada, ela é rápida em perdoar. Uma mente renovada, ela é rápida em liberar graça, em liberar misericórdia na vida do outro, porque nós somos chamados como agentes reconciliadores, aonde quer que nós estivermos. 2 Coríntios 5, versículo 18 ao 20, vai falar que nós fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo, para reconciliar o mundo com Deus. Através da pessoa de Cristo. E a palavra vai dizer: reconciliem-se com Deus. A igreja tem essa mensagem: reconciliem-se com Deus. Por isso que uma mente renovada, transformada, uma mente conforme a mente de Cristo, ela é rápida em perdoar, rápida em liberar graça, rápida em liberar misericórdia, porque nós somos agentes reconciliadores de Cristo nessa terra. Não estamos, e não estamos aqui para entrar em brigas, ou viver, debaixo de feridas, de broncas, ou como a gente fala, ficar de ranço, com as pessoas. Você não pode ficar de bronca com ninguém, ficar, de nojinho, não quero. Não, nós não somos tomados por nada e por nenhum insulto. Uma mente renovada não se insulta. Uma mente renovada não se ofende. Por quê, pastora? Porque a justiça própria é resultado de pessoas que não foram transformadas na sua mente. Você, quando vem com justiça própria, falando: olha o que ele fez, e isso, e aquilo outro, e você responde à ofensa, e você se magoa com a ofensa, e você debate sobre a ofensa, e você quer a sua justiça. Olha, Deus está vendo, Deus vai me justificar. Isso é justiça própria. E todos aqueles que têm justiça própria é porque não têm uma mente renovada. Porque como o meu apóstolo, diz, e eu até postei essa semana no meu Instagram, que eu compartilhei toda a sabedoria dele. Quando a justiça própria é crucificada, o coração não se deixa ser ofendido. Pessoas ofendidas, pessoas que se ofendem, pessoas que ficam dodóis por aquilo que outras pessoas fazem, são pessoas que não têm a sua mente transformada, porque uma mente transformada não se ofende. Porque uma mente transformada já está crucificada e sabe qual é a sua responsabilidade e o seu papel nessa terra. Uma mente renovada não tem passado.
Ai, pastora, mas olha só, eu lembro o que o fulano fez naquele dia, naquela hora. Eu fecho meu olho, consigo ver, a imagem vem, ó. Eu vejo o que ele fez, o que ele falou. Eu lembro como se fosse hoje. Uma mente renovada não tem passado. Se você está em Cristo, nova criação é. E todas as velhas coisas já se passaram e tudo se fez novo. Um homem e uma mulher que tem uma mente transformada, renovada, conforme a mente de Cristo, não tem passado, não guarda dores, não guarda pesares, não guarda mágoa com ninguém, porque não tem passado. O passado para alguém que está em Cristo é uma cruz. O passado de alguém que está em Cristo está crucificado, não existe mais, fora da cruz não há nada. Por quê? Porque todas as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Às vezes você recorda de coisas que fizeram com você e isso te prende em um estado de inimizade. Você se alimentar do passado, viver do passado, remoer o passado, vai te acorrentar e te prender a um estado de inimizade. Entenda uma coisa, se Cristo nos perdoou, não há nada que não possamos perdoar. Ou você acha que você é melhor do que Cristo? Se Cristo nos perdoou em todos os nossos delitos, ofensas, iniquidades, transgressões, não há nada que não possamos perdoar. Não há ofensa, grande ou pequena, que não possamos perdoar. Não há ofensa, grande ou pequena, que venha nos afetar. Mas para isso nós temos que renovar a nossa mente. Para isso você precisa de uma mente renovada. Uma mente transformada, ela é confiável e agradecida. Escute, há uma diferença entre contentamento, né, e conformismo, né? Uma mente transformada, ela é confiável, porque tudo aquilo que Deus deposita na sua mão, ela é fiel, amém? Para poder multiplicar, preservar, para dar continuidade ao propósito eterno de Deus. E uma mente transformada, ela é agradecida, ela é contente. E contentamento é diferente de conformismo. Como assim, pastora? Paulo vai dizer em Filipenses 4, versículo 11: aprendi a viver contente em qualquer situação. Paulo vai falar que ele aprendeu a viver contente no muito ou no pouco, sendo humilhado, sendo exaltado. Ele vai dizer que ele aprendeu a ser contente quando ele é honrado e quando ele era desonrado, quando ele tinha muito e quando ele tinha pouco. É isso que esse texto em Filipenses 4 vai dizer. E ele vai falar que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então, viver contente não é o mesmo que viver conformado, porque o conformismo é tomar a forma de algo. Conformismo é você tomar a forma de algo ou de alguém. Contentamento é viver em um estado onde eu não sinto necessidade de nada. Por quê? Porque não tem a ver com aquilo que eu tenho, tem a ver com aquilo que me governa. O meu estado de alegria, o meu estado de contentamento, o meu estado de agradecimento, o meu estado de gratidão não tem a ver com as minhas necessidades, não tem a ver com aquilo que eu tenho, tem a ver com aquilo que me governa. Contentamento, a palavra contentamento, ela vai vir, né, de um significado profundo que significa autogoverno. Eu sou contente porque algo dentro de mim me impulsiona a governar qualquer situação que eu me encontre sem que aquilo me afete. O contentamento vai fazer com que algo dentro de mim, né, me impulsione, algo dentro de mim que é o Espírito de Deus, vai me impulsionar a governar toda e qualquer situação, sem que aquela situação venha me afetar.
E por isso que uma coisa é estar contente, outra coisa é estar conformado. Então não se conforme. Não se conforme com o que você já conheceu de Deus até agora, porque Deus tem mais. Não se conforme na maneira que você vive, porque Deus tem mais. Não se conforme com aquilo que você está fazendo, porque você pode fazer mais. Esteja contente em tudo, mas não conformado, porque quem se conforma se acomoda. Se você está conformado com o que você já conhece de Deus, você vai estar acomodado e não vai querer conhecer mais. Você vai achar que já é suficiente. Se você está conformado com o que você faz, com o que você trabalha, com o que você já aprendeu, com o que você já estudou, você vai se acomodar e não vai desejar mais. Você não vai ter mais fome de Deus. Você não vai ter mais, propósito de seguir. Porque pessoas conformadas se acomodam. Não há pior inimigo para Deus do que gente acomodada. Não há pior inimigo para Deus e para aquilo que Deus quer fazer do que gente acomodada. Não há coisa pior para o propósito de Deus do que uma igreja acomodada. É aquele que diz assim, Deus faz o que tu queres com a boca e o seu pensamento mas não me tira daqui não, Deus. Com a sua boca você faz, Senhor, faça a sua vontade, porque você tem que mostrar que você é crente espiritual. Faz o que tu queres, mas o seu pensamento mas não me tira daqui não, Deus. Me deixa no meu lugar, não me toca não. Não me tira da minha zona de conforto não. Me deixa aqui quietinho, vai lá no fulano, fulano tá querendo. Porque o seu pensamento é aquilo que você é. A comodidade nunca será uma opção para os filhos de Deus. Não se conforme, não se conforme. Não se conformar é uma decisão. Não se conforme com esse mundo, é uma decisão. Não tomar a forma desse mundo é uma decisão. Ser transformado pela renovação da mente em Cristo é uma decisão. Não é um passe de mágica, não basta você falar, você tem que decidir. Não se conformar a esse mundo é uma decisão. Não se conformar às coisas, não se acomodar é uma decisão. Você tem que decidir não se conformar, não se acomodar a esse mundo. E você tem que decidir em ser transformado e renovado pela mente de Cristo. Se é uma decisão, então decida, igreja. Uma mente renovada crê naquilo que Deus fala. A única ferramenta que limpa e renova a nossa mente é a palavra. A única ferramenta que vai nos limpar, nos renovar, que vai nos reconciliar a uma mente transformada é a palavra. Guarde a palavra, pratique a palavra, viva a palavra, não distorça a palavra. Se queremos tocar, se queremos afetar, se queremos mudar o mundo, mudar os lugares em que vivemos, se você quer mudar a sua casa, se você quer mudar os seus filhos, se você quer mudar a sua família, se você quer mudar o seu casamento, seu relacionamento, querido, devemos nos reconciliar com uma mente transformada. Porque você não pode mudar o mundo se a sua mente ainda é desse mundo. Porque você é, e as suas ações são aquilo que você pensa. Porque só com uma mente transformada seremos capazes de expressar Cristo plenamente. Porque nós somos o que pensamos. E eu não posso, e eu não consigo externar com perfeição a vida que eu tenho, se eu não sou isso. Queira conhecer a verdade, para que a verdade mude a sua maneira de pensar. Queira conhecer a verdade da palavra, para que essa verdade mude a sua maneira de pensar. O que quer mudar a maneira de pensar? É arrependimento.
Se arrepender é mudar a maneira de pensar. Arrependimento não é chorar, não é ficar, oh meu Deus, é isso, eu sou um verme, eu não presto. Arrependimento não é autoflagelo, arrependimento não é choradeira, arrependimento não é blá blá blá. Arrependimento é mudança na maneira de pensar. Tem que mudar a sua maneira de pensar. É mudar a fábrica que produz os pensamentos. Você tem que mudar a sua mente. Eu vou dar um exemplo de algo que eu já ministrei, que creio que é Hebreus 9 ou Hebreus 11, é Hebreus, que vai falar sobre Israel. Israel era um povo que era perfeito quanto ao seu comportamento cultico. Eles tinham um culto perfeito a Deus, com os seus ritos de purificação. Eles eram perfeitos no comportamento externo, mas eram imperfeitos na consciência. Porque eles eram perfeitos no seu comportamento externo e eram imperfeitos quanto à consciência, porque aquilo que eles pensavam não era conforme Deus falava. Aquilo que eles pensavam não era conforme Deus falava. E a minha oração é que se levante uma geração que seja coerente entre aquilo que pensa e aquilo que faz. Que se levante uma geração que seja coerente no seu pensar e no seu atuar, nas suas ações, no seu comportamento, que tenha uma vida que se traduz em uma maneira de pensar que mude a sua maneira de andar. Uma mente transformada, uma mente santificada, resultará em um comportamento adequado. Você que é líder, não se iluda pelo comportamento dos seus discípulos. Olhe se a mente deles foi transformada. Porque se não tiver uma mente transformada, uma hora o falso bom comportamento vai aparecer. Quem vive de acordo com aquilo que Deus fala, pensa de acordo com aquilo que Deus pensa. Que o que pensamos possa glorificar o nome do Senhor. Que aquilo que você pense seja aquilo que você fala verdadeiramente. Porque Deus esquadrinha o coração e a mente de cada um e vai dar a cada um segundo as suas ações. O primeiro lugar que a reconciliação em Cristo tem que operar é na nossa mente. Porque uma mente de inimizade causa dano a todo o corpo. Uma mente de inimizade causa dano a todo o resto. Uma mente renovada vive em paz e ela vive em função da reconciliação. Uma mente de inimizade vê problema em todo lado e quando não vê problema em todo lado, inventa um problema. Mas uma mente renovada vive em função da reconciliação. Vive em função de reconciliar tudo em Cristo, em reunir tudo em Cristo, em expressar tudo aquilo que é Cristo. Vocês estão entendendo? Diga amém. O Evangelho é a mudança da maneira de pensar. O Evangelho é a mudança de uma maneira de pensar e, consequentemente, vai mudar a minha maneira de me comportar, vai mudar a minha conduta, mas primeiro, a reconciliação, a mudança tem que vir na nossa mente. Senão, tudo é só uma roupagem, vira só maquiagem, vira só roupa bonita. E não vai adiantar de nada. Queira alinhar a sua mente à palavra de Deus. Queira reconciliar a sua mente com aquilo que Deus disse, com aquilo que Deus diz. Queira reconciliar a sua mente à palavra. Porque se assim você fizer, aquilo que sair da sua boca e aquilo que vai meditar o seu coração serão agradáveis a Deus. Há uma medida aonde nós dizemos assim, nós como igreja chegamos a uma primeira medida que nós podemos dizer assim: eu não tenho vergonha do Evangelho, amém?
Aí você pode falar, né? Você sai com a Bíblia, você vem pro culto, você diz que vai ao culto, né? Você diz que é crente, não se esconde, né? Igual espião 007. Então nós chegamos a uma medida aonde eu não tenho vergonha do evangelho. Eu não tenho vergonha, né, de falar de Jesus, mas nós temos que alcançar uma nova medida. Qual é a nova medida? Uma medida onde nós podemos dizer que eu não envergonho o evangelho. Temos que chegar a uma nova medida onde nós não envergonhamos o evangelho. Porque a primeira medida é essa, né? A sua mente vai sendo transformada, você vai ouvindo a palavra, você vai perdendo a vergonha e você diz, né? Você não tem mais medo de dizer que é crente, você não tem mais vergonha do evangelho. Mas a igreja madura, uma igreja que tem a sua mente renovada, reconciliada com a transformação da mente, ela vai poder dizer que ela já não envergonha mais o evangelho. Porque o que nós mais vemos hoje são homens, mulheres que estão envergonhando o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo é puro, incorruptível, inabalável. Mas as pessoas têm manchado a verdade do evangelho. Não envergonhe o evangelho que você prega com a vida que você vive. Você precisa mudar a sua mente. Honre o evangelho com uma mente e uma vida transformada. É assim que nós honramos o evangelho, com uma mente, com uma vida transformada. Não há, pastora, quer dizer que eu não vou errar. Não é sobre erros e acertos. É como eu respondo ao erro. É como eu me coloco humilde e arrependido diante do meu erro. Porque durante a caminhada todo mundo erra, mas persistir no erro, minha mãe falava que é burrice. Então o problema não é errar, o problema é como você responde a esse erro, porque a palavra vai dizer que Deus não despreza um coração humilde e arrependido. O problema não é errar, mas a minha mente tem que mudar quando eu me deparo com esse erro. Por quê? Para que eu venha, né, a mudar o meu pensamento, para que eu venha me arrepender. Então ora, clama, se arrependa, levanta e anda. Não fica, né, se arrastando por aí, porque isso não vai te levar a nada, em lugar algum. Isso só envergonha o evangelho. Se o que pensamos é reconciliação, se aquilo que pensamos está na renovação de uma mente transformada em Deus, então tudo aquilo que produzirmos vai glorificar ao Senhor. Tudo aquilo que nós produzimos diante de uma mente transformada vai glorificar o Senhor. Guarda isso no seu coração. Que você como igreja possa renunciar qualquer outra fonte de pensamento e declarar que Cristo é a nossa única fonte de pensar. Cristo tem que ser a sua única fonte de vida, porque tudo nós encontramos em Cristo. Queira pensar como Deus pensa. Queira ver as coisas como Deus vê. Porque assim como imagina, assim você é. Se você crê, diga amém. Então vamos orar. Antes de 1 hora, peguei todos vocês. O que vale é a palavra terminar. A oração já é outros 500. Então, essa palavra que a gente possa refletir, amém? Você não é o que você faz, não é o que você canta, não é o que você fala, você é aquilo que você pensa. E nós temos que parar para pensar se aquilo que nós temos pensado tem glorificado ao Senhor, amém? E se aquilo que nós pensamos não glorifica Ele, é porque a nossa mente ainda precisa de transformação. A sua mente tem que ser reconciliada na transformação da mente. A sua mente precisa ser transformada segundo a mente de Cristo, amém? Para que você venha conhecer qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Ninguém conhece a vontade de Deus, seja boa, agradável ou perfeita, sem antes não transformar a mente.
Não tem como você falar que conhece a vontade de Deus, que sabe qual é a vontade de Deus. E se você não vive a vontade de Deus, é porque na verdade você não a conhece e a sua mente ainda não foi transformada. Porque quem tem uma mente transformada sabe qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente transformada, tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que ela produz, glorifica ao Senhor. Tudo aquilo que ela pensa é coerente com aquilo que ela fala. Que possamos refletir, amém? É tempo de transformar verdadeiramente a nossa mente. Vamos louvar. Canta, mano, canta, mano. Assim a palavra: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Senhor, em nome de Jesus, toma, Senhor, cada vida que está aqui, Senhor. Toma a sua casa, toma a sua igreja, Senhor. Necessitamos da operação mais profunda que só o seu Espírito pode nos levar, Senhor. Precisamos da operação mais profunda da luz do teu Espírito, Senhor, para que possa iluminar a nossa mente.
No meio, Senhor, de tanta escuridão, de tanta perversão, de tanta corrupção, no meio, Senhor, de tanto engano, de tantas fábulas, só a tua luz, a luz da tua palavra, pode produzir em nós um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira mudança, Senhor, na fábrica dos nossos pensamentos, Senhor. Só a luz do teu Espírito pode produzir em nós, Senhor, uma verdadeira reconciliação de mente, Senhor, que possamos ser reconciliados, transformados na nossa mente, Senhor, para tudo aquilo que venhamos a produzir, seja conforme o teu querer, conforme a tua vontade, que seja bom, que seja agradável e que seja perfeito, Senhor, aos seus olhos, Senhor. Ilumina, Senhor, a nossa mente. Ilumina, Senhor, a nossa mente para podermos andar dignos do chamado, da vocação que o Senhor nos elegeu, Senhor, para expressar a Cristo em tudo aquilo que Ele é, para que não venhamos, Senhor, a adulterar a forma do seu propósito, para que não venhamos a adulterar a forma do seu desenho, que se levante uma geração que ame a sua palavra, que creia na sua palavra, que viva a sua palavra. Dissipa da nossa mente toda escuridão, todas as trevas, todo engano, toda a imagem que criamos fora da sua verdade, fora da sua realidade. Dissipa de nós, Senhor, toda a confusão de mente. Dissipa, Senhor, tudo aquilo que é em nós que pode causar dano, que pode comprometer a sua perfeita expressão. Uma mente renovada, Senhor, para saber qual é a perfeita vontade do Pai. É isso que te pedimos, Senhor, uma mente transformada, uma mente reconciliada, uma mente totalmente transformada, para poder saber qual é a sua perfeita vontade. Então, Senhor, não nos conforme a nada desse mundo, não nos acomode a nada nesse mundo. Senhor, eu quero declarar que todo o espírito que dirige o nosso pensar e o nosso comportamento, que desse mundo seja removido de nós, removido do nosso pensamento, removido do governo da nossa vida, e colocamos, Senhor, o sistema celestial para governar o nosso pensar, para governar o nosso comportamento, Senhor. Renova a nossa mente. Quero pensar como você pensa. Nos permita, Senhor, conhecer os seus pensamentos. Nos permita, Senhor, conhecer os seus pensamentos. Nos permita, Senhor, conhecer o profundo do seu coração. Renova o sistema do nosso pensar. Não queremos viver, Senhor, como cristãos nos domingos, mas de segunda a sábado viver como o sistema desse mundo. O que adianta viver como cristão, como aqueles que têm um bom comportamento dentro da igreja, se fora da igreja funcionamos como o mundo funciona? De nada adianta. Queremos uma vida que funciona e que se mova de segunda a segunda, e a vida de Jesus Cristo funciona. A vida de Jesus Cristo opera, a vida de Jesus Cristo é real, a sua vida em nós funciona, opera, é suficiente, é real, nos basta. Que tudo que temos ouvido de Ti, tudo que temos ouvido da Sua palavra, seja uma realidade na nossa vida, seja uma realidade na nossa mente, seja uma realidade no nosso coração e seja uma realidade na nossa conduta diária, porque estamos aqui para dar prazer ao Senhor e só podemos dar prazer a Ti, Senhor, com uma mente conforme a mente de Cristo. Eu quero declarar sobre a igreja que o nosso destino não é a enfermidade, o nosso destino não é a morte, o nosso destino não é a ansiedade, o nosso destino não é a depressão, o nosso destino não é o pânico, não é o medo, não é o engano, não é a falta de propósito. O nosso destino é ser filhos conforme a imagem do Filho, para transformar, para mudar a geração pela expressão da vida que há em nós. Ilumina, Senhor, a nossa vida, ilumina as áreas mais obscuras da nossa mente, que o Senhor venha esquadrinhar, Senhor, que a Tua palavra venha separar a alma
fala do Espírito penetrar no mais profundo abismo do homem e nos remova de lá e nos coloque na sua luz, e nos coloque na sua vida, nos coloque no seu coração, porque queremos viver conforme o seu pensamento, queremos viver conforme o seu coração, para tudo aquilo que pensarmos seja conforme aquilo que falamos, que o nosso pensar seja coerente com o nosso falar, Senhor, que o seu Espírito ilumine e transforme a nossa mente, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Que essa palavra seja uma realidade na sua vida, querido. Que o poder que há de transformação nessa palavra venha transformar a sua mente, venha transformar a sua vida, amém? Que sejamos coerentes naquilo que pensamos, com aquilo que falamos, porque aquilo que pensamos é aquilo que nós somos, amém? Então, que tudo aquilo que você pensar a partir de hoje seja para glorificar o nome do Senhor, amém? Que a unção de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você, e que Ele governe o seu pensamento, que Ele governe o seu comportamento, para glorificarmos o nome de Deus em tudo aquilo que fizermos, em nome de Jesus. Vai em paz, igreja. Deus te abençoe.